sabe o que é culinária? Culinária é a arte de cozinhar, ou seja, o ato de confeccionar o alimento. Ela evoluiu ao longo da história dos povos para tornar-se parte da cultura de cada povo. Está associada à cozinha, pois este é o local ideal para cozinhar. Os métodos de culinária variam de região para região, não só os ingredientes, como também as técnicas culinárias e os próprios utensílios. Agora que você já conhece um pouco mais sobre culinária, eu irei falando um pouco mais sobre a culinária brasileira. A culinária brasileira é rica, saborosa e diversificada. Não é para menos que no nosso país possui muitas culturas devido à imigração, e a junção dessas culturas acabou enriquecendo nossa culinária. Cada um dos estados brasileiros tem seus pratos típicos, preparados de acordo com as antigas tradições que são transmitidas de geração em geração. Por isso existe tanta diversificação do pão de queijo mineiro, ao acarajé baiano, a mariçoba paraense e ao grande churrasco gaúcho. Muitas vezes a comida da região soa exótica para outra região dentro do mesmo país. Adentrando um pouco mais sobre a culinária do nosso país, irei falar um pouco sobre a culinária do norte. Os pratos típicos da região norte possuem uma forte influência indígena e trazem pratos à base de peixe e carne de caça. Um exemplo disso é o pato no tucupi. O pato cozinha durante 24 horas com a maniçoba. O tucupi é um caldo extraído da macaxeira brava, ou para os menos íntimos, mandioca. Por ser uma espécie venenosa, o líquido da mandioca precisa ser bem cozido, para eliminar o veneno, e os pedaços do pato são cozidos junto com o caldo. Depois de prontos, são servidos com arroz, farinha de mandioca e folha de jambu. Agora que falamos do norte, vamos falar um pouco do nordeste. Os pratos típicos do nordeste brasileiro são mais apimentados com temperos fortes, que dão um sabor típico à comida da região. O prato escolhido para falar do nordeste foi o acarajé. Conhecido no Brasil e fora dele, é um prato que não pode ser deixado de lado quando o assunto é ir para a Bahia. O acarajé é um bolinho de feijão, frito com azeite de dendê, recheado com vatapá, camarão seco e vinagre. Saindo do Nordeste, vamos agora para o Centro-Oeste. Assim como as comidas do Norte, as receitas do Centro-Oeste do país também possuem fortes influências indígenas. O prato escolhido foi o empadão goiano. O próprio nome já diz, essa comida é típica de Goiás. Em formato de torta, o empadão tem ingredientes como lombo de porco, linguiça, queijo, frango, palmito e ovo cozido. Vamos falar um pouco do Sudeste. A região Sudeste é considerada uma das mais populosas do país, e com isso a culinária não fica para trás. Nessa região, os colonizadores vieram de todos os lugares do mundo, cada povo trazendo um pouquinho de cultura na bagagem, deixando o Sudeste cheio de variedades. O prato escolhido para falar do Sudeste foi o pão de queijo. Famoso no país inteiro, o pão de queijo vem de Minas Gerais. Sua história ainda é incerta, porém se acredita que a receita tenha surgido nas fazendas mineiras entre o século XVIII e XIX. Os ingredientes são polvilho doce, sal, leite, ovo e é claro que não podemos deixar de falar do queijo. Por último, mas não menos importante, vamos falar do Sul. Assim como em todo o país, o Sul também existe uma grande diversidade de comidas e sabores. Tudo isso graças à chegada dos europeus, dos índios, dos escravos e de povos de outras culturas. O prato escolhido para falar do Sul foi nada mais, nada menos que o famoso churrasco. Assim como o acarajé, o pão de queijo e a feijoada, o churrasco também é conhecido nacionalmente. A origem dele é incerta. Sabe-se que em meados do século XVII havia muito gado na região do Rio Grande do Sul, e com isso os tropeiros se alimentavam bastante de carne bovina.